Tá certo, são 8 horas e 23 minutinhos. Acesse seu relógio aqui com O Mundo em Sua Casa. E agora a gente vai falar sobre as eleições na Venezuela. O presidente Lula, né, está cada vez mais aberto à ideia de assumir uma posição, né, a ir contra Nicolás Maduro e deixar de reconhecer a legitimidade da eleição na Venezuela. Avaliam petistas próximos a ele. Segundo relatos feitos por 2 amigos do presidente, ganha força no governo o entendimento de que a situação na Venezuela caminha para um patamar insustentável. Lula disse um desses interlocutores, né, falou para um desses interlocutores que tem sido impactado especialmente pelo povo na rua, no país vizinho. Ainda há alguma esperança em relação às tentativas de diálogos estabelecidas em conjunto com México e Colômbia, mas aliados do petista admitem que não será possível empurrar a situação por muito mais tempo. Numa tentativa de criar uma espécie de vacina para as críticas, aliados próximos de Lula passaram nos últimos dias a minimizar a proximidade com Maduro. Em conversas reservadas, esses interlocutores disseminam, né, a tese de que Lula tinha uma relação de amizade com Hugo Chávez, mas que o vínculo com seu sucessor seria muito mais frágil. No círculo próximo do presidente, também houve uma mudança de tom significativa em relação ao PT. Se antes o Planalto exaltava a isenção e a autonomia do partido e em se posicionar a respeito das eleições venezuelanas, agora sobram queixas expressas ao partido, sempre com base na premissa de que houve precipitação no apoio a Maduro. E aí, Nara Bueno, o presidente Lula cada vez mais aí pressionado. Qual será a decisão mesmo do presidente Lula em relação a esse cenário político na Venezuela? Olha, em relação à Venezuela, eu acredito que Lula vai acabar, sim, revendo sua posição inicial, e isso não é ruim. A gente tem que começar a ver a política como ela é, e dentro disso, não pode haver compromisso com o erro, então com a precipitação, com o erro. Então, quer dizer, a gente já viu isso em uma história recente do Brasil, que não, eu falei, então agora eu vou até o fim. Não é necessário ir até o fim, se você tem outros dados, novos dados para rever sua posição, seu posicionamento político. Isso se diz racionalidade. Então, com novas informações ou com novas situações apresentadas, a gente revê nossas posturas, porque não tem que ter a ver compromisso com erros. Eu acho positiva e eu acho que o Lula tem que sim que ser cauteloso nessa situação, porque a gente está falando de um país irmão, igualmente frágil em sua democracia, tal como vários países da América Latina. Então, é sim uma situação muito delicada e eu acredito que quando se pisa em ovos, né, como a gente diz, esse pisar em ovos do presidente é positivo, sim. Professor Badião, e aí, qual que será então essa decisão do Lula, já que cada vez mais ele está sendo pressionado para tomar uma decisão aí, né, com essa relação ao Maduro, como os próprios aliados dele aí vai dizendo, ó, não dá mais muito tempo para ficar segurando, vai ter que se tomar uma posição a qualquer hora. Desde Rio Branco, um grande estadista e negociador com o ministro de Relações Exteriores, até hoje, o Brasil vive praticamente 150 anos, desde Dom Pedro II. Dom Pedro II é considerado um grande mediador de grandes conflitos e nós precisamos de entender o seguinte, o Brasil é um país da negociação, é um país da paz. O Brasil precisa continuar trabalhando pela paz mundial. Como membro e diretor da Organização Mundial pela Paz, da ONU, eu digo para os senhores, o presidente caminha para buscar a paz. Ele não concorda com o que está acontecendo hoje na Venezuela e que aconteceu antes das eleições. Prisões de candidatos, perseguições, assassinados, enfim. Maduro está comportando-se como um verdadeiro monstro político. Ele não pode continuar no poder. Os Estados Unidos da América estão oferecendo para ele uma anistia para que ele saia do governo, para que volte a estabelecer a democracia, o direito do cidadão poder opor, poder se manifestar. Ele não permite isso. Esse cidadão tem que sair dali, urgentemente. Porque o que ele está fazendo hoje é crime, é genocídio, enfim, tudo de ruim para o povo venezuelano. Esse cidadão não tem nada a ver com a Venezuela. O povo da Venezuela não merece isso aí. Só fazendo um parêntese, professor Badião, a informação que nós temos também é que os Estados Unidos negou, né, que tem oferecido essa oferta a Maduro, né? A Casa Branca negou que tenha feito essa
essa oferta. Mas hoje pela essa manhã... oferta de anistia. Hoje pela manhã eu assisti um jornal e ele dizia que havia sim uma promessa Tá de certo. anistia. E nós aqui, o Mundo em Sua Casa, chegando em primeira mão, dando essa informação de que a Casa Branca negou, né, que tem esse acordo de anistia.